Antes da palavra, existia o som, uma jornada de milhares de anos através da história da arte e da música. Olá, eu sou Leandro Mello, aqui do portal Playphonic, e hoje vamos falar um pouquinho sobre a evolução humana e a evolução da arte e da música como um si. Lá no início, na pré-história, não existia a música como a conhecemos hoje, com refrão, batidas e estruturas complexas, e nem mesmo digitais, né? A gente não tinha na pré-história um smartphone, um MP3 para ouvir uma música. O ser humano ele se comunicava a partir de ritmos com sons mais rudimentares, como batidas em pedras, ritmos com o próprio corpo, tribos faziam rituais de sons para se comunicar e fazer rituais religiosos. Com o passar da evolução, o ser humano foi evoluindo e foi criando formas de se comunicar entre si. Foi surgindo a palavra, as expressões, os idiomas, tribos foram criando palavras diferentes para se comunicar e dentre essa evolução foram surgindo várias línguas e idiomas que temos no mundo todo, né, em vários países diferentes. Então, a partir dessa evolução da sociedade, desde a pré-história até a Idade Média, Renascimento, Romantismo, né, tivemos, já com o longo desses anos, a evolução do som e depois ela veio se tornando também algo que conhecemos hoje pela música. Passando por milhares e milhares de anos e séculos, o ser humano começou a fazer sons não apenas com instrumentos de pedras, batidas e coisas que estavam ali ao seu alcance. Ele começou a criar instrumentos acústicos, como instrumentos de corda, violões e outros instrumentos que, se a gente for pesquisar a fundo, são muito interessantes para a gente ouvir, né? A gente tem também, com o advento da eletricidade, com o decorrer dos séculos, a invenção dos instrumentos elétricos, como a guitarra elétrica e caixas de som também, né? Bom, o ser humano ele sempre buscou formas de se comunicar através do som. A própria natureza fez com que ele se entendesse, se comunicasse com o divino, o som dos pássaros, o som da água descendo da cachoeira. Então, tudo isso faz o ser humano se conectar entre si com a natureza, com o divino, com formas de se expressar. Então, a parte da música, o som, sempre esteve ligado à vida humana e à arte, né? O ser humano buscou sempre formas de arte, de expressões para expressar suas angústias, os seus medos, as suas conquistas, as suas vitórias realmente com músicas alegres, com cantorias. E com o tempo foi surgindo, né, além das músicas, dos sons com somente melodias, com o tempo foi surgindo as cantorias com letras, né, que muito antigamente eram feitas músicas mais românticas, né? Tivemos lá nos séculos passados as serenatas, com as pessoas iam, os cavaleiros iam tocar um violão acústico para sua amada na janela, né? Então é muito legal pegar toda essa evolução da música, da história da arte, do romantismo, né? E também do Renascimento e fazer uma pesquisa, né? Ver como que isso faz parte da nossa essência humana, né? De buscar sempre um som para a gente se comunicar e se expressar. E aqui no portal Playphonic a gente foca muito em falar sobre o metal sinfônico. Mas o metal sinfônico ele não existiria se não fosse a existência lá do passado que veio do blues e posteriormente do rock. Também tivemos ali o movimento punk, né? Então todas as vertentes, mais um movimento um pouco mais recente, né, anos 50, anos 60, a gente veio com uma música que já trazia um pouco esse lado de música de protesto, né, de letras e sons que buscavam trazer uma mensagem que trazesse reflexão e também uma mensagem que ficasse ali na cabeça das pessoas como uma crítica ao sistema vigente, porque as pessoas estavam buscando por melhores condições de vida, melhores igualdades,
as mulheres no feminismo buscando melhores condições de vida, né, de trabalho, de não ser tão exploradas. Então também tivemos, no passar do tempo, a busca da mulher, a representatividade da mulher em todos os papéis da sociedade e, claro, também no mundo do rock e do metal. O metal sinfônico ele traz isso da predominância e o protagonismo da mulher à frente, sempre no vocal ali da música do heavy metal sinfônico. A gente pode dizer que o heavy metal ele começou juntamente com o nosso querido, que descanse em paz, que esse foi o nosso grande lenda, Ozzy Osbourne, com o início ali do Black Sabbath, do álbum que trouxe ali elementos instrumentais e experimentais de um som mais pesado ali, que trouxe o heavy metal. Depois tivemos Deep Purple, a gente teve Led Zeppelin e tantas outras bandas que iniciaram ali, trouxeram o rock um pouco mais leve para um rock um pouco mais pesado, né? Umas letras também que transmitiam umas mensagens mais críticas também ao sistema, né? E dentro disso, a gente falando um pouco agora dessa surgimento do heavy metal, a gente vai agora trazer um pouco do lado como que veio a questão do heavy metal sinfônico, né? Então, a gente teve, voltando um pouco ali do início da música clássica, né? Que ela é uma junção de vários instrumentos acústicos, né? Como instrumentos de corda, de sopro, violino, a orquestra em si ela não funciona uma pessoa só, né? Ela tem que ter um grupo para funcionar todos tocando os instrumentos em conjunto para soar ter um som de fato ali, né? Então a orquestra ela faz com que seja necessário a união de todas as pessoas que estão ali, porque se um sair fora, o negócio já desanda. É como na sociedade, né? Todos precisam trabalhar em conjunto. E então, o heavy metal sinfônico ele surge ali com experimentações, trazendo elementos da música clássica, de violinos, de piano, de instrumentos de sopro, junto com o heavy metal, as músicas mais pesadas e o vocal ali da mulher feminino em protagonismo. Juntamente com no início, né, tiveram as bandas que iniciaram sempre ali com o vocal feminino e o vocal masculino, um vocal mais áspero, mais forte e gutural, né, em contraste. Então, a gente costuma dizer ali no início que é como se fosse a Bela e a Fera, né? A mulher com um vocal limpo, muitas vezes lírico, operístico, né? Que vem ali do mundo da ópera, com um vocal masculino mais áspero e gutural. Essa junção faz todo o contraste. Então a gente teve lá no início, final dos anos 80, anos 90, bandas como o Tyrion, o Nightwish e muitas outras que iniciaram esse estilo. Anos 2000 para frente vieram bandas que hoje já estão consagradas no estilo até hoje, como Epica. No início tivemos Within Temptation, que apesar que hoje a gente não se considera muito metal sinfônico, porque ela mudou bastante o estilo, mas ainda é uma banda muito boa. A gente tem a banda Chandelier e também muitas outras bandas e cantoras solo que continuaram carreira dentro desse estilo, né, do metal sinfônico, e também como o heavy metal é um gênero que se subdivide em vários estilos e subgêneros, o metal sinfônico também ele teve essa fusão, né, essa divisão, na verdade, né, então a gente teve uma parte ali que a gente chama de metal gótico, que muitos críticos musicais falam que não é um estilo, mas a gente tem uma estética ali do metal gótico, né, bandas como Blackbriar. No Brasil, a gente iniciou também algumas bandas que vêm criando e fazendo música nesse estilo, né, do metal gótico, metal sinfônico, né, tem bastante bandas no Brasil e fora da Europa, Estados Unidos, também temos muitas bandas nesse estilo, porque ressaltando que é um estilo que começou ali na Europa, né, então depois ele foi se expandindo para o mundo. Voltando um pouco no tema do rock e do blues, a gente não pode deixar de ressaltar que foi um movimento cultural
é muito iniciado ali pelo movimento negro, né? Então, se a gente pegar o blues e o rock, ele tem uma raiz muito negra. Então, é uma coisa que a gente luta aí também contra o racismo estrutural, né? A gente tenta sempre representar, porque uma coisa que a música traz é essa importância de todas as pessoas, né? Sem discriminação e sem preconceitos. Bom, e é isso. Eu queria ouvir de vocês o que vocês conhecem, né? Um pouco da história da arte, do início do ser humano como uma pessoa ali que buscou o som para se comunicar. E o que vocês relacionam isso com a música, né? O que vocês pensam disso? Reflita e poste aqui nos comentários. E se você já conhece o metal sinfônico, indica aqui bandas que você gosta, músicas que você gosta, né? Porque uma outra coisa, uma outra ponto em questão também é a parte do metal sinfônico, da parte da mensagem da letra, né? Muitas músicas, elas começaram com temas de filosofia e mensagens positivas, né? Coisas que fazem a pessoa até sair um pouco da depressão. Tem relatos de pessoas ouvindo as músicas se sentir bem, porque além da melodia em si ser uma melodia que tem esse contraste do peso e da parte leve, ela é uma música grandiosa, né? Ela lembra um pouco essa parte grandiosidade grande, né? Não é uma música simples, é uma música bem complexa e te faz ter arrepios. Ela tem essa mensagem nas letras motivacionais, né? De levar o seu ânimo para cima, né? Mensagens que são bem legais de ver a letra ali, estudar e falar, nossa, bacana. Então, deixa aí nos comentários se você conhece alguma música e a gente vai debater mais sobre esses temas agora em diante da arte e da ligação da história da arte com a música e o ser humano. E fica aí meu abraço, Leandro Melo, Playphonic, Stay Heavy.